Olá, eu sou o professor Wanderson Lima e na aula de hoje a nossa discussão está relacionada aos espaços agrários. E para iniciar a nossa conversa, a gente já começa fazendo aí uma diferenciação entre campo e cidade. O limite, a diferenciação exata do campo e da cidade, ele se torna às vezes um pouco complicado de saber este limite. O IBGE cria alguns critérios que facilitam aí o nosso entendimento na hora de fazer essa diferenciação. Porém, de forma mais genérica, a gente vai fazer a associação entre campo e cidade da seguinte maneira: a cidade ou o espaço urbano é aquele local em que vai prevalecer então as construções, os arruamentos. Então, quando eu tenho um cenário em que essas construções, a presença das ruas, elas aparecem aí em maior quantidade, eu associo e posso então afirmar que eu estou no espaço urbano, eu estou dentro de uma cidade. Já quando eu faço lá a associação pensando na ideia do campo, campo eu vou associar que é o local em que vai prevalecer as atividades que estão relacionadas ao setor primário. O setor primário é aquele setor que envolve lá a agricultura e a questão da exploração mineral. Para entender um pouco melhor sobre esses setores ou os setores da economia, a gente segue a nossa sequência dos slides, falando então agora dos setores econômicos. Então a gente está acostumado a ouvir aí em noticiários falando lá dos setores primário, secundário e terciário, e eu tenho que saber fazer a diferenciação entre esses setores. O setor primário, já que é o setor em que prevalece então é, dentro do ambiente rural, do espaço relacionado ao campo, prevalece o setor primário, que são as atividades de agricultura e exploração mineral. Então, essas atividades estão voltadas para o setor primário. Quando eu chego no setor secundário, prevalece aqui as atividades do setor industrial. Então, o setor secundário relacionado à indústria. E o setor terciário voltado para o comércio e a prestação de serviços. Então, quando eu imagino aquela loja próxima da nossa casa, é um comércio, penso no supermercado, em um shopping, são atividades voltadas para o comércio. Quando eu contrato lá uma operadora de TV por assinatura, uma operadora de internet, a própria prestação do serviço de energia elétrica, fornecimento de água, de esgoto, então isso está relacionado com a questão da prestação de um serviço. Então, setor terciário, comércio e prestação de serviços. Se as atividades relacionadas ao campo prevalecem o setor primário, no ambiente urbano, nas cidades, prevalecem as atividades então do setor secundário e terciário. Um destaque especial aqui no setor terciário, porque esse setor ele é um dos principais responsáveis por movimentar a economia das cidades, porque ele é o setor que mais emprega a maior parte das pessoas que vivem nas cidades, nos espaços urbanos, atua, trabalha no setor terciário. Então, ele é um maior empregador aí, mais do que a indústria, que emprega bastante, mas entre os dois, o setor terciário é o que mais emprega aí dentro das cidades, dos espaços urbanos. Mas, além dos setores primário, secundário e terciário, eu posso falar também de um quarto setor, que seria o setor quaternário. Esse setor ele está relacionado com a tecnologia, com a produção intelectual. Quando eu penso, por exemplo, numa empresa da área de robótica, essa empresa ela está no setor quaternário. Então, as empresas relacionadas à questão tecnológica, eu posso associar com o setor quaternário. Então, o setor primário, secundário, terciário e temos também o quaternário voltado para a questão tecnológica. Nesse momento, a gente passa para um outro momento da nossa discussão, fazendo uma relação entre os espaços rural e urbano. Então, quando eu começo a fazer esse estudo, eu posso afirmar o seguinte, que no espaço rural, ao redor do mundo, até o século XVIII, esse espaço rural detinha a maior parte da população mundial. Então, a maior parte das pessoas do mundo viviam no campo, no espaço rural, até o século XVIII. No século XVIII, isso começa a mudar em função da Revolução Industrial.
que acontece na Inglaterra, e esse processo faz com que ocorra uma migração intensa de pessoas saindo do campo, do ambiente rural, e indo em direção à cidade, aos espaços urbanos. Então, quando isso acontece, tem um nome específico, é o êxodo rural. Então, quando eu falo que o êxodo rural ele é intensificado, é porque boa parte das pessoas que viviam no campo até o século XVIII começam a se deslocar para as cidades em função do desenvolvimento industrial que começa a se intensificar a partir do século XVIII. E nessa situação, vai caber, será a função então do campo, a produção de alimentos para as cidades. Então, o campo ele produz alimentos para as cidades. No próximo slide eu vou explicar melhor essa imagem que eu coloquei aqui, ó, mas o campo, de maneira genérica, é responsável pela produção de alimentos para as cidades aí. E esse crescimento das cidades faz com que as técnicas utilizadas no campo, as técnicas produtivas, elas tenham que, de alguma maneira, se modernizar. Porque até o século XVIII, como a maior parte das pessoas viviam no campo, a produção de alimentos ali era utilizada, boa parte dela no campo, e as pessoas que viviam na cidade utilizavam a produção do campo sem problemas. Quando a população no espaço urbano se torna mais intensa, a necessidade de alimentos saindo do espaço rural, indo em direção ao espaço urbano, se torna maior. Só que o número de pessoas vivendo no espaço rural, ela diminuiu em função lá do êxodo rural. Então, para que os espaços rurais, para que o campo consiga produzir alimentos e suprir a necessidade dos espaços urbanos das cidades, eu preciso dessa modernização aí das técnicas produtivas. Com essa situação, cria-se aí uma interdependência entre os espaços rural e urbano. Então, eu não posso falar que o rural e o urbano eles estão dissociados, que eles não dialogam entre si. Muito pelo contrário, eles estão de alguma maneira interligados. Existe uma relação de interdependência entre campo e cidade. Então, na imagem colocada aqui no slide, eu tenho a cidade como centro, mas eu tenho o campo produzindo lá os gêneros agrícolas para a cidade e o campo também fornecendo população para a cidade. Em contramedida, em contrapartida, a cidade ela oferece produtos industrializados aí para o campo e também investimentos e tecnologia. Boa parte dessa tecnologia produzida na cidade, essa tecnologia é utilizada no campo exatamente na questão da modernização das técnicas produtivas. Então, um número menor de pessoas no campo, mas eu consigo aumentar a produção para que esses alimentos cheguem, então, até as cidades. Agora, a gente faz aqui uma discussão entre agricultura intensiva e extensiva, observando as diferenças entre os dois sistemas aí, o sistema intensivo e o extensivo. Na agricultura intensiva, eu posso afirmar que existe o uso maior da questão tecnológica, a mecanização no sistema intensivo, ela é muito maior. Utilização aí de tratores mais modernos, de colheitadeiras, o próprio sistema de irrigação, ele é muito mais moderno na agricultura intensiva. Então eu tenho aqui altos investimentos e esses altos investimentos associados com a tecnologia resultam em alta produtividade. Quando eu falo de produtividade, é uma relação entre a quantidade que é produzida em uma determinada área. Então, às vezes, o meu espaço para produção ele é um espaço relativamente pequeno, porém a quantidade produzida nesse espaço ela é muito grande. Então, isso que eu falo que é a produtividade, relação entre quantidade e área. Pouco uso aí de mão de obra, já que agora eu tenho lá máquinas para fazer a colheita, e essa colheita antes ela era feita de forma manual. Então era necessário vários trabalhadores para fazer essa colheita. Esses trabalhadores agora não são necessários porque a máquina faz o serviço lá de diversas pessoas. Por isso eu posso falar em pouca mão de obra. E associar também com agronegócio, com a agroindústria. Então, a produção na agricultura intensiva ela é voltada para o mercado externo.
é o que é produzido, por exemplo, no Brasil, e a gente vai vender isso aí para outros países. Então, quando falar de agroindústria, de agronegócio, fazer associação direta com a agricultura intensiva. Quando eu penso na agricultura extensiva, nesse caso eu tenho um menor uso do solo. Só que esse menor uso do solo que eu estou colocando aqui é em relação ao potencial que o solo oferece. Por quê? Como eu tenho baixa mecanização, o uso de tecnologias no sistema extensivo ele é menor, eu não consigo explorar toda a potencialidade, todo o potencial que o solo tem para produzir. Então, quando eu falo de menor uso do solo, não é porque a propriedade ela é menor em termos de tamanho, não. É porque a utilização do que o solo pode me oferecer ali é ela que está sendo feita de forma menor. Não estou usando todo o potencial. Por quê? Eu tenho pouca tecnologia, então baixa mecanização. Consequentemente, a relação de produtividade ela também se torna baixa. Já que eu não tenho lá tantos investimentos e tantas máquinas, a relação entre a quantidade produzida e a minha área, ela acaba sendo baixa. Baixa produtividade relacionada aí com a questão da subsistência. Então, quando eu penso na agricultura de subsistência, a produção ela vai abastecer o meu grupo familiar e aí o excedente que eu tiver, eu posso fazer a comercialização. Dentro da agricultura extensiva, é muito comum a formação de cooperativas de produtores. O que seria essa cooperativa? Eu tenho lá, por exemplo, um produtor lá de hortaliças. Então, esse produtor, já que o foco é a subsistência, o meu excedente para ser comercializado ele não é tão grande. Mas eu junto com a propriedade vizinha que também produz hortaliças, com mais a outra propriedade que está próximo também da minha. Então, quando junto vários produtores ali, eu consigo montar uma cooperativa e essa cooperativa vai negociar toda a produção dos agricultores locais, fazendo com que a margem de lucro desses produtores se torne um pouco maior. Então, uma estratégia da agricultura extensiva é a formação de cooperativas. Então, monta uma cooperativa vendo a produção em conjunto dos agricultores. E o latifúndio, que eu coloquei aqui até com um asterisco, lá no sistema, pensando no período colonial, o que acontecia? O latifúndio ele estava associado com uma grande propriedade. Essa grande propriedade produzia um único produto, que é a monocultura, e isso voltado para o mercado externo, para exportação. Então, a agricultura extensiva é muito comum de encontrar isso. Eu tenho uma propriedade que ela é grande em termos de tamanho, costumo produzir lá um único item e às vezes é voltado para o mercado externo. Só que esse asterisco aqui do latifúndio, ele aparece porque eu posso encontrar também um sistema intensivo de agricultura que também utiliza o latifúndio. Então, por isso que eu coloquei ele aqui com um asterisco aí para a gente. E agora, coloquei aqui como alguns conceitos que são importantes para a gente aí, que em algum momento a gente vai encontrar enunciados de questões com esses termos, e eu tenho que saber do que se trata cada um deles. O primeiro termo ali é relacionado aos posseiros. Quem são os posseiros? São aqueles que ocupam a terra e, de alguma maneira, vão requisitar a posse, a propriedade dessa terra. Citei aqui a questão do MST, que é o Movimento do Sem Terra. Qual que seria a função aí do MST? Claro que essa função é dentro da questão teórica. Quando a gente parte para um campo prático, isso acaba mudando um pouco. Mas o papel do MST seria exatamente o quê? De ocupar uma determinada propriedade. Ao ocupar essa propriedade, sinalizar para o governo que aquela área ela é, por exemplo, improdutiva. Quando isso acontece, um grande proprietário lá, um grande fazendeiro, ele tem a propriedade, mas ele não produz ali. Então, a legislação aqui no Brasil, ela permite isso, levando em consideração somente o ambiente rural, tá? Então, no ambiente rural, se eu sou dono de uma propriedade e nada é produzido ali, essa terra ela pode ser confiscada pelo governo e redistribuída à população através lá do sistema de reforma agrária. Então, quando eu coloco que o conceito de posseiros está relacionado com a ocupação da terra e a requisição da posse, é que o posseiro ele ocupa,
Para quê? Para tentar mostrar para o governo, olha, aqui tem uma propriedade que é improdutiva. Você pode confiscar essa terra e redistribuí-la. Porque mais que isso esteja previsto na Constituição, o governo não vai conseguir o tempo inteiro fiscalizar todas as propriedades. Então, a função, em tese, do poceiro seria essa. Ele ocupa, mostra para o governo que é improdutiva, o governo ele vai avaliar, se ele constatar que é realmente uma área improdutiva, ele pode confiscar e depois redistribuir isso em programas de reforma agrária. Então, essa é a função dos poceiros. O conceito 2 é o conceito de grileiros. Então, eu coloquei aqui até entre aspas, que o grileiro é aquele que legaliza o ilegal, se é que é possível, né, legalizar algo que não é legal. Então, como que isso é feito? Através de escrituras falsas. Isso é muito comum de se encontrar nos dias atuais, principalmente na região norte aí do Brasil, mas mesmo no Sudeste eu ainda encontro esse tipo de prática. Então, os grileiros eles vão falsificar documentos. Falsificam uma escritura, por exemplo, para tentar alegar que eu sou o proprietário de de um determinado terreno, de uma determinada propriedade. Então, eu coloquei aqui no slide uma imagem com um grilo aqui, ó, dentro de uma gaveta. Então, os grileiros eles faziam o seguinte: eles pegavam lá um documento, falsificavam uma escritura. Essa escritura ela ficava dentro lá de uma gaveta com grilos, daí o nome de grileiros. Então, os grileiros aqui vem da questão dos grilos. Então, esse documento falso de uma gaveta lá junto com grilos, ele ficava amarelado, dando a impressão que era um documento antigo. Então, quando o proprietário real do terreno acionava, por exemplo, a justiça, esse grileiro chegava lá com um documento falso e apresentava para o juiz. Então, como a página lá desse documento estava meio amarelada e tudo, dava uma certa impressão que aquele documento ele era legal. Então, os grileiros eles utilizavam dessa estratégia. Os grilos, para deixar o documento ali amarelado, para simular que eles eram proprietários de terrenos aí. Então, essa era a função dos grileiros. Eles legalizavam o ilegal, se é que é possível, dessa maneira, com documentos falsos aí. Os parceiros. Os parceiros fazem uma parceria e essa parceria eu vou dividir, por exemplo, lucros e prejuízos. Qual que é a vantagem de uma parceria? Eu falei no conceito 1, se você é dono de uma terra, mas não produz, que a sua terra ela pode ser confiscada, tomada pelo governo. Então, de repente, eu sou dono da terra, mas eu não estou produzindo, porque às vezes eu não tenho dinheiro para produzir naquela propriedade. Só que para evitar que a minha terra seja tomada aí pelo governo, eu faço uma parceria com outro produtor, ele entra, por exemplo, com dinheiro, eu entro com a terra, com a propriedade. E aí eu vou dividir com ele lucro e prejuízo e evito uma situação dessas de ter a minha terra confiscada aí pelo governo. Quarto conceito é a ideia de arrendatário. Então, o arrendatário ele vai alugar a propriedade. Semelhante lá ao caso da parceria, sou dono da terra, mas eu não tenho dinheiro para produzir neste momento. Então, em vez de fazer uma parceria, porque na parceria eu vou dividir o lucro e o prejuízo. No arrendatário, não. No arrendatário eu vou alugar a minha terra, a pessoa vai produzir ali, se ela tiver lucro, o lucro é todo dela, se ela tiver prejuízo, ela vai assumir todo o prejuízo. Eu quero receber lá um aluguel, por exemplo, no final do mês. Então, essa que é a ideia do arrendatário. Eu não divido lucros e prejuízos, mas recebo um aluguel no fim do mês. O conceito 5 é a ideia dos assentados. São famílias que vão receber terras do governo através lá dos programas de reforma agrária. Então, se de repente um grupo de poceiros ocupou uma propriedade, o governo foi lá, verificou que a terra era improdutiva, confiscou aquelas terras elas vão ser redistribuídas agora para parte da população que necessita através de programas de reforma agrária, distribuição de terras por parte do governo. E por fim, o nosso sexto conceito aí é a ideia de especulação. Então, na especulação, eu vou adquirir, por exemplo, lá uma terra que às vezes está desvalorizada no momento, é uma terra de baixo custo, mas imaginando que no futuro essa propriedade vai valorizar e eu vou conseguir lucrar em cima disso. Então, estou comprando aquela terra ali, não é nem com o intuito de produzir nada naquele momento. Mas eu sei que, de repente, vai se instalar uma rodovia próximo daquela propriedade, que vai facilitar, por exemplo, na hora de escoar a produção. Então, isso vai valorizar as terras. Então, eu compro agora. Quando essa rodovia for implantada, por exemplo, a minha terra valoriza
e eu vou vendê-la aí por um valor maior do que aquele que eu comprei inicialmente. Então, essa é a ideia da especulação. Esses conceitos têm uma questão na página 9 do nosso livro didático que pede para pesquisar exatamente esses conceitos. Como eu acredito que são conceitos importantes, eu preferi colocá-los aí no slide para a gente. Então, a gente já pode ir lá na página 9 e simples, só completar o que está sendo pedido lá nessa atividade. Já tenho todos os conceitos aqui necessários. Então, para encerrar a nossa aula, coloquei aqui, por exemplo, algumas questões para mostrar como que isso vai ser cobrado da gente lá na hora das avaliações. Conselho, dar uma pausa no vídeo, tentar fazer o exercício sozinho, soltar o pause para acompanhar os comentários aí. Então, o exercício número 1 fala sobre o mundo rural, pedindo para marcar ali o que está correto. Podemos afirmar que o mundo rural, ele encontra-se estagnado? Não, ele não se encontra estagnado. Eu não posso fazer essa afirmação, muito pelo contrário. Se a gente pensar no caso, por exemplo, do Brasil, o Brasil é um país de vocação agrária, então a gente está o tempo inteiro aí aumentando a nossa produção de grãos, então eu não posso falar que ele está estagnado, pelo contrário, ele está em processo evolutivo. A letra B fala que o mundo rural não é mais um espaço isolado sobre o qual se desenvolve um conjunto de atividades agropecuárias. Essa alternativa ela já é interessante. Não é um espaço isolado. Nós vimos agora há pouco que o espaço rural e o espaço urbano eles estão conectados um ao outro, apresentam uma relação de interdependência entre eles. Então, essa alternativa, a letra B, ela é a alternativa correta para a nossa questão. A letra C não poderia ser marcada, por quê? Para que a produção de alimentos está voltada para a subsistência. Eu tenho algumas propriedades que sim, realmente, a produção vai ser voltada para a subsistência. Só que isso não é na maioria dos casos. Então, eu não posso fazer essa afirmação sobre o mundo rural de maneira geral. Então, isso acontece em algumas situações, mas o mundo rural ele não produz apenas para subsistência. Na letra D, é um espaço antagônico em relação ao urbano, uma vez que o mundo rural não mantém nenhuma relação com o urbano. Não, eles estão interconectados, interligados de alguma maneira. O campo lá fornecendo alimentos para as cidades fornecendo tecnologia para aumentar a produção no campo. Então, existe uma ligação entre eles. Então, não posso marcar a letra D. E, por fim, a letra E, a produtividade vem crescendo de acordo com o consumo. Não, não é de acordo com o consumo que essa produtividade ela vem crescendo ao longo do tempo. Vem crescendo em função dos avanços tecnológicos, entre outros aí, mas eu não posso falar que está relacionada somente com a questão do consumo. Então, na questão número 1, a gente marca a letra B de bola. Questão número 2. A agricultura e a produção pecuária podem se enquadrar em dois modelos distintos, denominados de intensivo e extensivo. Esses podem variar conforme o nível de tecnologia empregado. Nessa classificação, não há preocupação em relação ao tamanho da propriedade ou da área em cultivo ou de criação. No caso da pecuária, o importante é a análise acerca do grau de investimento na produção e de tecnologia empregada no cultivo ou na criação, assim como o índice de produtividade. Então, sobre a agricultura intensiva e extensiva, assinale a opção que corresponde à realidade. Então, eu quero a opção correta aqui. Tanto a agricultura intensiva como a extensiva empregam o mesmo nível de tecnologia na produção? Não. Nós vimos que a agricultura intensiva tem um uso muito maior de tecnologia do que a extensiva. Então, não é o mesmo nível. Na letra B de bola, na agricultura extensiva, existe menor uso do solo, porém a produtividade é superior ao modelo intensivo. Também não posso marcar a letra B, o menor uso do solo. Ok, correto. Só que a segunda parte aí da alternativa falando que a produtividade é superior ao modelo intensivo. Não, o modelo intensivo, a produtividade ela é muito maior do que na agricultura extensiva. Na letra C, fala que a agricultura intensiva ela é praticada somente em grandes propriedades, chamadas de latifúndios. Pelo contrário, a agricultura intensiva, boa parte dela é praticada em propriedades menores. São propriedades pequenas, que têm alto
uso ali de tecnologia, isso resulta em grande produtividade. Então também não posso marcar a C, tem que ser a letra D a nossa opção, que a agricultura intensiva apresenta alto grau de mecanização e produtividade, priorizando o mercado externo. Perfeito. Questão número 2, a gente marca a letra D de dado. Com isso, meninos, encerramos a nossa aula por hoje, acompanhando pelo nosso material didático, já estamos no livro de número 2 aí. Fomos até a página número 9, no exercício que pede aí para pesquisar, vocês já têm os conceitos para completar na página 9. Grande abraço, até a próxima aula.